Salve, Xudre! Firmeza aí, como é que tá essa força? Vamos fazer o equilíbrio de força elétrica, tá aí escrito o princípio da superposição. Mas esse nome a gente vai deixar quieto e a gente vai entender o seguinte, o que é equilíbrio? Equilíbrio é quando as forças se anulam. A gente estudou isso na primeira lei de Newton, que é chamado de princípio da inércia. Então todo equilíbrio estático, né? Na inércia a gente aprende que tem equilíbrio estático e dinâmico. Aqui a gente vai estudar só equilíbrio estático. É onde as forças em cima de um corpo, elas vão se anular. E como é que eu faço para anular duas forças? Simples, elas precisam estar em sentidos opostos. Então imagina que eu coloque aqui uma carga positiva que vale Qzão, e aqui eu coloco uma carga positiva também que vale Qzão. Se eu colocar uma carguinha aqui no meio, preste atenção porque eu estou dizendo, exatamente aqui no meio. Por que exatamente aí no meio, Tite? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, toda vez que eu tenho uma força, eu tenho K, Q1, Q2 por D quadrado. Então, se eu tiver as mesmas cargas e a mesma distância, é óbvio que eu vou fazer a mesma força. Pegou essa ideia? Mesma carga, mesma distância, mesma força. Se eu tiver o dobro de carga, eu vou ter o dobro de força. Lembra naquela aulinha que a gente aprendeu a proporcionalidade? Aumenta a carga, aumenta a força, diminui a carga, diminui a força. Aí a distância, aí já é um negócio mais periculoso. Porque se eu diminuo a distância, eu aumento a força ao quadrado, por causa do D quadrado. Se eu aumento a distância, eu diminuo a força ao quadrado. Se você não viu essa aula, volta lá, porque essa aula é uma aulinha que a gente usa demais para fazer os outros exercícios de uma forma mais rápida. Então volta lá, vem na playlist aqui, tá lá, a aula sobre proporcionalidade. Suave, aula 2 da nossa listinha de força elétrica. Então aqui eu estou vendo que eu tenho a mesma distância, mesma carga, eu vou gerar a mesma força. E olha só que da hora, aquela carga que está no meio, não interessa se ela é positiva ou negativa. Eu não estou conversando com você não, estou dando a letra, agora estou falando um negócio importante. Isso é pergunta de exercício. Aquela carga do meio, não interessa se é positiva ou negativa nessa situação. Por quê? Se ela fosse positiva, eu teria a carga da esquerda fazendo uma repulsão. E aí eu teria a carga da direita fazendo uma repulsão. Mas se ela fosse negativa, eu teria a da esquerda fazendo uma atração e da direita fazendo uma atração. O desenho seria igual. Firmeza? Então, para essa situação em que as cargas das pontas são iguais, não importa a carga do meio. Para a situação em que as cargas da ponta têm o mesmo sinal, não importa o sinal da carga do meio. E o que eu vou dizer? Eu vou chamar essa carga de A, essa carga de B. Então, a força que o B está fazendo é essa daqui, imaginando que seja positiva, então eu estou fazendo duas repulsões. O que significa o equilíbrio? O equilíbrio é quando as forças se anulam. E o que significa eu dizer que duas forças se anulam? Que elas têm sentidos opostos e o mesmo valor. Então, quando você lê a palavra equilíbrio, você vai falar que as forças são iguais, o valor delas é o mesmo. E se o valor das forças são iguais, eu vou desenvolver a fórmula. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o que é a força do A? É a força que a carga do A faz na carguinha ali do meio. E aí eu vou fazer K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. O que é a força que o B faz? É a carga do B vezes a carguinha do meio. E aí eu vou dividir pela distância ao quadrado. Então onde que os exercícios eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar colocando, a grande maioria dos exercícios, vai fazer com que uma carga seja maior que a outra e uma distância seja maior que a outra. Show de bola? Uma carga vai ser diferente da outra e a distância também vai ser diferente da outra. Como que nós vamos resolver esse tipo de exercício? Então, passo 1, você já anotou. Você vai fazer que uma força é igual a outra. Beleza? Você já anotou isso? Passo 1, você vai dizer que uma força é igual a outra. Quando você desenvolver esse negócio, muito provavelmente você vai cortar o K e você vai cortar a carguinha que está ali no meio. Vai sobrar uma relação entre a cargona e a distância, Show? E aí você vai desenvolver esse rolê e você vai descobrir alguma coisa do dA em relação ao dB. Vou dar um exemplo aqui. Você vai descobrir que o dA vale 2 dB. Firmeza? Eu já passei para o exemplo de resolução, já não é mais o que está desenhado ali. Você vai fazer esse desenvolvimento e vai chegar nessa relação, que o dA é igual a 2 dB. Aí depois o que você vai fazer? Isso não resolve o seu exercício. Você vai ver que entre as duas cargas existe uma distância. Por exemplo, 60 centímetros. Exemplo, 60 centímetros. Então qual que é o passo 3? O passo 3 seria você falar que o dA mais o dB, ou seja, a distância dos dois, vale 60 centímetros.
Aí o que você vai fazer? Passo 4, substituir essa informação de cima aqui embaixo. Show de bola? Então, vamos lá, sequência, ó, e vai ser assim para todos. Eu falo que as forças são iguais. Aí eu desenvolvo a fórmula até chegar numa relação entre A e B, segundo passo. Terceiro passo, eu vou dizer que a soma das duas distâncias dá o total. Quarto passo, você substitui esse valor dentro dessa segunda linha que você criou, essa equação que você criou. Simples assim, né? Da hora. Teacher, não, pera, nós vamos fazer exemplo aqui, você sabe, toda aula é teoria e 3 exercícios. É toda aula assim, que é pra gente fixar o conhecimento. Você gosta desse formato? Coloca aí nos comentários pra mim, por favor. Fala, não, teacher, 3 é muita coisa, mas daí você podia assistir só 2, né? Não, coloca mais, bota 10. Aí também, pelo amor, né, tio? 3 objetos estão alinhados como mostra a figura. O objeto A possui uma carga de 10 microcoulombs, como ele não falou o sinal, considero positiva. E o objeto B, que é esse carinha do meio, 100 microcoulombs, como ele não falou o sinal, considero positivo. Estando os corpos A e C fixos, esse aqui ó, fixo, ele colocou um parafusinho aí, quer dizer que ele já está em equilíbrio o A e o C, não vou estudar o A e o C. Qual que é o módulo da carga do corpo C, ou seja, qual que é o QC, para manter o corpo B em equilíbrio? Então, como o equilíbrio é do corpo B, o primeiro passo e o segundo, o terceiro e o quarto, nós vamos dar em relação ao corpo B. Pegou? Show de bola? Então, só vamos colocar uma informação, vamos adicionar uma informação aqui, ó. Esse 1 centímetro é o DA, vou colocar DA, tipo DA, DAB. E esse daqui eu vou colocar o DC, que é a distância do C até o B. Firmezinha, firmezinha? Então vamos fazer aquele passo a passo maroto que eu falei para vocês. Ó. Vou colocar primeiro que a força que o A faz no B é igual à força que o C faz no B. Porque eu quero o equilíbrio no corpo B. Então eu falo das forças no corpo B. A faz em B, C faz em B. Que o B faz em A, o que o B faz em C, dane-se. Não é ele que está em equilíbrio. Então vamos fazer aquele troca-troca maroto. O que é a força que o A está fazendo? É a carga do A vezes a carga do B. Fácil, né? Carga do A vezes a carga do B. E aí eu vou dividir pela distância, que é 1 centímetro ao quadrado. Cuidado, porque 1 centímetro ao quadrado é 1 vezes 10 a menos 2. Depois que você pôs esse menos 2, você ainda precisa colocar esse quadrado aqui. Lembra que eletrostática, a gente tem que dominar muito as contas com notação científica. Teacher, como é que eu faço isso? Na descrição, playlist, e você vai para lá. E já era. Então a força do C vai ser a carga do C vezes a carga do B. E qual que é a distância entre C e B? É de 3 centímetros quadrados. Sempre que for centímetro, você precisa colocar o 10 a menos 2, firmeza? E não esquece de elevar ao quadrado. Agora vamos cancelar os que estão iguais aqui, porque se eu tenho duas coisas iguais, uma de cada lado, eu cancelo. Então corto o K, corto o K. Eu ainda estou vendo que o QB é igual, então eu vou cortar o QB e o QB. O que sobrou para a gente? Ó? Sobrou que a carga do A dividido por 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Sempre assim. E aqui do outro lado eu vou colocar a carga do C. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, eu multiplico por 2, então vai ficar 10 a menos 4 também. Opa, teacher, já achei mais uma coisa para cortar. Pode cortar, se tá igual você corta. Cortou só o 10 a menos 4. Então vai ficar assim, ó, carga do A dividido por nada, né? Porque quando é 1, deixou aí, igual a carga do C dividido por 9. Mas ele quer saber a carga do C, então eu vou passar o 9 multiplicando a carga do A. Tá dividindo, passa multiplicando. 9 vezes a carga do A. Qual que é a carga do A? A carga do A é de 10 microcoulombs. Então 10 vezes 9, isso aqui vai dar 90 microcoulombs. Já acabou o exercício, Titi? E aquela parada que você falou da gente fazer a distância e tal? Não, eu falei que são 4 passos, mas aqui eu fiz o primeiro e o segundo já resolveu o meu exercício. Firmeza? Porque a gente começa aqui na aula sempre assim. Um mais facinho e depois a coisa vai piorando. Então vamos lá. Agora vamos para o exercício 2. Dá aquela pausa aí, considere uma pausa e tentar fazer o exercício. Ou pega mais esse aqui e depois você tenta no 3. Vamos lá, ó. Duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2. Aqui ele falou uma coisa muito importante. Ele falou Q1 e o Q2. Ele falou que o Q2 vale 4Q1.
Como que você anota essa informação? Quando ele fala, ó, essa carga é tanto vezes tanto. Você simplesmente usa esse valor com o número que ele falou. Então, no lugar da carga Q1, eu vou colocar Q1. No lugar da carga Q2, eu vou colocar 4Q1. Esquece, não põe o Q2 não, põe o 4Q1. Por quê? Porque depois a gente vai cortar. Olha que suave! Então vem aqui com o tio, ó. Aí ele fala assim, ó, são fixados numa certa distância D uma da outra. E ele, caramba, ele falou D, não falou quanto que é. Uma terceira carga negativa, então ele colocou a negativa aqui, e a gente sabe que essas outras duas são cargas positivas, né? Porque ele não falou o sinal, então a gente bota positiva. Então vamos lá. Ah não, ele falou ali em cima que é positiva. Aí ele fala assim, é colocado no ponto P entre Q1 e Q2 uma distância x da carga Q1, conforme mostra a figura. Calcule o valor de x para que a força sobre a carga 3 seja nula. O que é força nula? Força nula é quando elas se anulam. É equilíbrio. Força resultante nula e equilíbrio é a mesma coisa. Então vamos no passo a passo? Vamos no passo a passo? Eu vou falar que a força que a carga 1 faz na carga 3 é igual à força que a carga 2 faz na 3. Primeiro passo, igualar as forças. Depois, desenvolver a fórmula. O que é a força que a 1 faz? A força que a carga 1 faz, ela faz na 3. Então é Q1 e Q3. Eu estou vendo a força entre a 1 e a 3. E qual que vai ser a distância aqui no caso? A distância vai ser x ao quadrado. Da hora, legal, bonito demais. E o que é a força F2? A força F2 é a força trocada entre a carga 2 e a 3. Mas eu não vou colocar Q2 e Q3, porque eu já sei que o Q2 vale 4Q1 e você sempre coloca essa relação aí. É muito mais importante colocar a relação do que colocar a letra, que depois você não vai saber o que fazer. Então vai ficar 4Q1 vezes o Q3 dividido pela distância. Aqui nós temos um problema. Houston, we have a problem. Ele deu o x e deu o d. Quando eu olho para cá, o x é a distância entre a 1 e a 3. Firmeza, botei aqui. O d é a distância entre a 1 e a 2. Ele não deu a distância entre a 2 e a 3. E o que eu estou fazendo agora é achar a força entre a 2 e a 3. Ah, mas você que domina muito matemática, você entende que essa distância aqui, ó, vai ser d menos x. Você consegue compreender isso, não consegue? Consegue, não consegue? Mas eu tenho uma dica para você. É mais fácil a gente usar essa distância d menos x como sendo uma outra letra. Então, por exemplo, eu colocaria aqui o z. Vou colocar z. Por que isso? Porque se eu colocar d menos x ao quadrado, eu vou ter que fazer quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mano, olha que embaço. Então, eu vou colocar o z porque vai ficar z quadrado. Bem mais fácil, né? Depois, a hora que eu precisar, eu substituo o z por d menos x. Porque você nunca pode colocar uma letra no exercício e dar a resposta como essa letra que você criou. O exercício tem que ser respondido com as letras do exercício. Então a minha resposta tem que ter Q1, Q2, Q3, D e X, que são os valores que ele deu. Firmeza? Então eu estou usando essa técnica aqui. Eu não vou colocar D menos X agora para não ter que desenvolver o quadradão lá. Eu vou deixar só o Z e a hora que for conveniente eu vou trocar. Fica vendo o que eu vou fazer. O K eu vou cortar. O Q1 eu vou cortar e o Q3 eu vou cortar. Xudrei, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas se tem Q1 aqui, 4Q1 aqui, não deveria ficar 3Q1 ali? Não, porque é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, eu poderia colocar o 4 no lugar do K. Aí ficaria 4 vezes K vezes Q1 vezes Q3. Aí você ia cortar o Q1 e ia achar suave. Então você corta a letra, não o número. Como que ficaria 3x? Se fosse subtração, 4Q1 menos Q1, aí seria 3Q1, porque seria uma subtração. Na multiplicação, não. Você só corta e manda bronca e já era. Então aqui, olha o que vai ficar. 1x² igual a 4 dividido por z ao quadrado. Como que eu resolvo essa parada? Se eu tenho quadrado dos dois lados, o melhor jeito é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Preste atenção que esse exercício sempre vai aparecer, essa aqui é a dica de ouro, sempre vai aparecer um 4, um 9, um 16, porque a hora que você chegar nesse rolezinho de tirar a raiz quadrada, você vai ter um valor perfeito. Então vai ficar 1 dividido por x, tirei a raiz. O 4 vai ficar 2 dividido por z, porque raiz de x quadrado é x e de z quadrado é z. Olha agora onde que a gente chegou. Vou multiplicar em cruzes e eu vou ver que z igual a 2 vezes x. Então, o z multiplica o 1, o 2 multiplica o x.
Aí o que eu falei? Não posso deixar essa letra Z na resposta. Mas eu sei que Z é D menos X. Olha aqui, filho, eu não precisei fazer nada daquele bagulho de quadrado. Ficou muito mais suave, né? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o D aqui. E esse X eu vou passar para o outro lado. E ele vai somando. Então vai ficar D igual a 3x. Esse é o terceiro passo. Lembra? Você vai pegar essa relação aqui. E agora você vai somar com o que você sabe. Show de bola? Então eu cheguei que D vale 3 vezes x. Ele quer saber o valor de x. Como eu não tenho número, não tenho nada, se eu tivesse números, eu faria aquela outra linha, trocaria um no outro e descobriria o que vai acontecer. Mas como ele quer saber o valor do x, e o x é uma letra que ele deu no exercício, e o D é uma letra que ele deu no exercício, você poderia colocar simplesmente assim, ó, x igual a D sobre 3. Tá perfeita a resposta. Por quê? Porque são duas letras que ele deu no exercício. O número é normal aparecer. Então eu passei simplesmente o 3 dividindo, e aí eu cheguei na resposta que x é igual a D sobre 3. Se ele tivesse me dado valores, eu passaria para o quarto passo, que é você montar aquela linha e depois substituir uma na outra e chegar na resolução. Firmeza? Então aquele exercício eu travei no segundo passo, esse aqui eu parei no terceiro passo. Agora vamos para o próximo exercício. Ó. Nos pontos de abscissas x igual a 2 e x igual a 5, são fixadas as cargas Q igual a 4Q, Q e 4Q, perdão, respectivamente, conforme mostra o esquema abaixo. E aí ele deu para você ali. Uma terceira carga menos Q ficará em equilíbrio sob a ação somente das forças elétricas exercidas por Q e 4Q, quando colocado no ponto de abscissa quanto? Dando esse exercício, leu, viu que é equilíbrio? Você vai igualar as forças. Então vamos chamar essas forças aqui, essa eu vou chamar de A e essa eu vou chamar de B. Eu vou colocar uma carga ali em algum lugar e as forças vão se anular. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a força que o A faz nessa terceira carga é igual à força que o B faz nessa terceira carga. Primeiro vou desenvolver a fórmula. A força entre A e a carga vai valer QA vezes a carga Q, dividido pela distância ao quadrado. Aqui essa distância eu vou chamar de DA, DA ao quadrado, porque ali ele não me deu nada, D nem X igual estava lá atrás. O B eu vou colocar K vezes o QB vezes o Q, porque é a força entre B e Q. E aí eu vou colocar aqui a distância como sendo DB ao quadrado. E aí nós vamos sair mandando o Fruit Ninja que vral e vral e vral e vral e sai cortando todo mundo. Aí nós vamos fazer o seguinte, no lugar do QA, eu vou colocar a carga Q. E eu vou deixar aqui o DA ao quadrado. Olha que louco, no lugar do QB, eu vou colocar a carga 4Q. Lembra que eu falei? Você vai botar o valor que aparece repetido. Essa carga é tanto vezes essa carga, então você bota o valor de uma e a relação da outra. E aí eu vou ter aqui o DB ao quadrado. Olha que beautiful, olha que beautiful. Vou cortar o que aqui? Uma pergunta respondida. Vou cortar o que? A carga. E aí eu vou multiplicar agora em cruzes, aí vai ficar aqui o DB ao quadrado igual a 4 vezes o DA ao quadrado. Lembra que a gente ia chegar no rolezinho de tirar a raiz? Velho, vou chegar no rolezinho de tirar a raiz. E aí vai aparecer o 4, o 2, o 9, quer dizer. Então aqui eu fiquei que o DB vale 2 vezes o DA. O DB vale 2 vezes o DA. Então a gente chegou aqui no terceiro passo. Mas eu ainda não sei a resposta. Pera, teacher, qual que é a distância entre o A e o B? A distância entre o A e o B é 2, 3, 4, 5. Então a distância entre o A e o B vale 3. Ele não falou para mim ali se esse daqui é 3 metros, 3 centímetros. Dane-se, é 3 quadradinhos. Poderia ser 3 quarteirões também. Então vamos para a quarta linha agora. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o DB igual a 2 vezes o DA. E eu sei que a distância entre o A e o B é de 3. Então, se eu somar a distância do A e do B aqui assim, ó, eu vou ter 3. Então, peguei essa relação que eu cheguei e agora eu vou falar que o DA mais o DB vale 3. Show? O DA mais o DB vale 3. Então, agora eu tenho um exemplo onde eu tenho o quarto passo. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o DB aqui. Então, eu vou copiar essa linha, vai ficar DA mais 2DA, que é igual a 3. A gente vai chegar na incrível resposta de que 3DA vale 3, ou seja, o DA vale 1. Como ele não falou se é metro, centímetro, vou deixar 1 aqui.
Teacher, se o DA vale 1, quanto vale o DB? Ah, ô Mary Bird, né, Zigotinho? Ó, você vem aqui, manda aquela troca e aí você diz que o DB vai valer quanto? 2 vezes 1. Então o DA vale 1, o DB vale 2. Então a distância do A até a carga é 1 e a do B até a carga é 2. Qual que foi a pergunta dele? Ó, ele quer saber o seguinte: eu preciso colocar esse x em uma das abscissas. Qual que é a abscissa? Abscissa significa x. A distância do A até essa carga vale 1 e a distância do B até essa carga vale 2. Então eu preciso colocar ele aqui, ó, no 3. Lindo, 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 alternativa C de sertanejo. Ferinhas! Então aqui foi, eu não coloquei números nos exercícios, mas se tivesse número, seria simplesmente o DB seria um 10, por exemplo, o DA seria um 5, e não teria dificuldades nenhuma, ia ser só uma matemática aí de, ao invés da letra, colocar um número. Firmeza? Por que eu coloquei basicamente todos com letras então? Porque geralmente é o que mais acontece. Então, seja feliz aí nos seus estudos, boa prova, bom vestibular e bons aprendizados, e valeu!